Quando que começou esse seu despertar assim? Foi quando criança, mas depois de adulto, você tinha uma sensibilidade, você via espírito, não via? Como é que aconteceu isso na sua vida pra gente conhecer você criança? Desde criança. Desde criança, não necessariamente porque você tem linhagem cigana, que você é médium ou sensitivo, não. Então, assim, desde criança mesmo, eu tenho, assim, muitas sensações, premonições, visões, até pela minha mãe, né, que já tem a linhagem, né, de linhagem cigana, ela se assustou. Né? Tanto que foi buscado um psicólogo para mim, porque eu falava coisas que não estavam muito dentro da normalidade, né? Então, desde criança eu tive que aprender a lidar com isso. Então, assim, sempre enxerguei coisas que algumas pessoas não enxergam, algumas, porque tem muita gente que é médium. Pressenti até morte de familiar, sim, né? E isso veio desde criança. E, assim, eu sempre fui bem diferente. Eu lembro uma vez que nós estávamos no litoral. Eu moro no litoral, né? Mas nós estávamos no litoral de São Paulo também, né? E aqueles... como é que chama? Aquelas pedras do chão? Paralelepípedo, né? Sim. E eu saltitando, né? Meus pais atrás, eu à frente. E aí saiu uma cobra de dentro do paralelepípedo, né? E aí ele enrolou na minha perna, assim. Eu era pequenininha, magrinha, né? E aí ele enrolou na minha perna. E aí eu falei, nossa, bicho gelado, né? Eu passei a mão. E meus pais ficaram assim, né? Tipo... E é do mesmo jeito que ela enrolou, ela desenrolou. Né? E aí naquele dia meu pai falou, ela tem uma missão muito grande. Ela tem, porque a cobra não pegou ela. Então, ela não viu a cobra com maldade. É isso que eu falo, eu não enxerguei a cobra com maldade. Pra mim era mais um bichinho que eu adorava todos os bichos. Adoro até hoje. Entende? Então, desde criança. Então, se eu fosse citar pra você aqui tudo que eu já senti, já sofri muito por isso. Porque, às vezes, na escola, por exemplo, eu olhava para um amiguinho e sentia algum aperto. E sentia que ia acontecer algo com o pai, com a mãe, com a avó. E, às vezes, eu falava e era hostilizada. Não foi fácil pra você? Não foi fácil. Assim, não que eu tenha isso como Marte na minha vida, não. Né? Mas não é um caminho simples. Não é um caminho simples porque as pessoas, elas acham que você vai saber tudo. Tem, mas esse detalhe também. Vai acertar tudo. Você tem que saber até o número da Mega Sena. Né? Não é assim. Né? Então, eu sofri um pouquinho, mas desde que eu me conheço por gente, assim, foi desde... E as cartas são interessantes, né? Porque é como se... Eu posso pegar qualquer baralho, desde criança, né? E eu tenho essa forma de... Mas as cartas são uma representatividade. É o que eu falei, eu sinto através da energia a pessoa, eu sinto através da energia o que vai acontecer, quando me é permitido, né? Mas desde criancinha, desde pequenininha, eu tenho essa... Você lembra de alguma situação marcante na sua vida, que você era criança, fora essa da cobra que você contou? Sim. Alguma assim que você viu alguma coisa e aí você contou e realmente aconteceu? Sim, meu avô, ele era um homem muito querido, meu avô pote de pai, né, que não tem nada a ver com ciganos, né, falei, meu pai é hippie, né, né, até hoje, meio hippie, né, hoje, ainda, né, fã do Elvis Presley, Priscila, não precisa falar mais nada, né, mas enfim, ele sempre gostou bastante, e eu sonhei, na verdade foi um sonho, porque as premonições também para mim vêm através de sonhos, muitas vezes. E aí eu sonhei com meu avô, né? Eu sonhei aquela terra caindo em cima dele e eu querendo tirar ele dali, para uma criança de 6 anos, era muito, muito pesado aquilo. E eu acordei chorando no meio da noite, que eu falei, vai socorrer o vovô vai passar mal, vai socorrer o vovô. E meu avô, cerca de 1 hora depois, ele começou com uma falta de ar, né? Muito grande. E nós morávamos juntos, né? Meus avós moravam no fundo da minha casa ali. Então, meu pai foi até lá, de tanto que eu insisti, chorei e berrei, e meu pai, né, ele foi para dar uma olhadinha. Pai, como é que você tá? Bateu na janela, aí minha avó, não tá passando bem. E ele faleceu em menos de 1h30 nos braços do meu pai. Então, assim, foi, acho que porque eu gostava demais dele, assim, eu tinha uma conexão. E o meu avô, eu devo muito a ele, o meu avô, ele estudava livros da leitura do pensamento de Prince Monfort,
que é o pai da leitura da atração, da lei do pensamento, da lei da atração, livros de 1840. Meu avô era um estudioso, né, da psicologia, então eu devo muito a ele. Né? Toda a base de conhecimento que eu tenho espiritual também, porque ele deixou os livros e eu me interessei muito, eu sempre gostei muito de ler. Né?